Então, é muito curioso tudo isso, né? Porque desde o começo eu venho repetindo a expressão aqui e lembrando sempre o nosso Milton Neves, né? Do comandante aí do noticiário esportivo, etc. O Milton Neves dizia assim: "Ó, esse jogo aí não precisa nem ter, vai dar 0-0, vai dar 1-0, vai dar goleada", né? Ele sempre tinha essas previsões e frequentemente acertava, diga-se de passagem. É como as decisões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, acusados, etc., no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o que eu acho muito curioso, mais do que isso, acho estranho mesmo, né, é que vivemos, hipoteticamente, em estado de liberdades plenas, de expressão, etc. e tal. E o que a gente assiste, assim, é uma falta completa de senso crítico, né, de quem teria o dever de exercê-lo. Quando eu vejo manchetes dizendo STF decide nesta segunda-feira se mantém ou não a prisão de Bolsonaro, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, porque a decisão já está tomada, será 4-0. Aliás, quem quisesse fazer uma aposta com qualquer outra pessoa, vai ser 4-0. Tem grande chance O de ganhar, Cláudio, só, né? Grande só chance te, não. te, te interrompendo um pouquinho, porque ó, acabou de sair a votação de Flávio Dino, votou pela prisão preventiva de Bolsonaro. Então, Moraes e É Dino já claro, têm esses dois votos. exatamente, assim, ninguém, nem por um momento se para pensar quem é que vai decidir sobre isso. É a primeira turma, são 4 ministros. Os 4 são adversários até pessoais do Bolsonaro. O ministro Flávio Dino, por exemplo, já disse que era inimigo do Bolsonaro, né? O Moraes nem precisa lembrar, né, os sentimentos dele em relação ao ex-presidente. A ministra Carmen Lúcia, coitada, se ela ousasse contrariar tudo isso, sofreria basicamente as consequências que sofreu, inclusive dos insultos que sofreu o ministro Luiz Fux, porque ousou se comportar como um magistrado naquele julgamento. Enfim, a situação do país é muito ruim, tende a piorar, né, do ponto de vista institucional, porque isso que a gente está assistindo vai permanecer por uns 30 anos, pelo menos. Então, assim, quem estava achando que quebrando o Bolsonaro morrendo, por qualquer. Isso vai ser resolvido? Não vai, né? Porque é uma situação de poder. É uma situação de quem é que está no poder, quem de fato manda. E isso só tende a se agravar, a piorar, a se fortalecer, na medida em que aquelas pessoas, aqueles setores, como por exemplo a imprensa brasileira, que deveria manter um certo senso crítico em relação a tudo isso, normaliza isso, normaliza decisões como essa. Acha curioso, engraçado constatar que um ex-presidente da República conseguiram quebrar ele do ponto de vista da sanidade mental. Ele está quebrado, né? Além de quebrarem do ponto de vista político, de todas as humilhações a que foi submetido, etc. e tal. E pior, né, como disse o Pedro aqui no início do programa, baseado em uma condenação baseada em achômetro, basicamente, né? Porque provas concretas, há muitas dúvidas que elas tenham permeado, digamos assim, o julgamento dos acusados disso tudo, desse suposto golpe de Estado. Enfim, o fato é que o Brasil está numa situação que eu acho que, Sheila, eu queria até a sua apreciação sobre isso, assim, faz a gente desanimar em relação ao nosso futuro. Olha, Cláudio, uma pergunta aqui para os nossos ouvintes, para todo mundo, para vocês, para todo mundo aqui. Por que o Bolsonaro está preso?